proposto do mês. A gente tem o calendário legionário, com uma proposta mensal de militância, e a gente tenta enquadrar também as palestras de acordo com o mês em questão. Então, o mês de junho, mês de São José de Anchieta, nós estamos fazendo as colagens, tem mais algumas ações que a gente quer fazer, e eu acho que é importante, além de a gente trazer a vida de São José, também trazer o que foi a Companhia de Jesus, principalmente no Brasil, mas a gente entender uma visão macro também do que foi essa ordem e como exatamente ela influiu no cotidiano brasileiro em uma estrutura mais profunda do que uma ideia mais vaga de que eles foram professores, fundaram cidades. Isso não dá a real dimensão do que foi o trabalho deles. Então eu acho que o ponto interessante que a gente pode começar é sobre a própria história do Inácio de Loyola. Então ele vinha de uma família aristocrata, ele vinha de uma boa família, ele nasceu na atual Espanha, na época ainda não havia sido unificada, e ele tinha o sonho de ser um cavaleiro de fato, ele queria ingressar às ordens de cavalaria. Só que numa das guerras que a gente tem, a Batalha de Pamplona, que é uma batalha entre o exército italiano, a Itália também ainda não existia no século XVI, contra os exércitos da coroa espanhola, ele sofre um tiro de bombarda nas pernas. Então, naquela época, a medicina não era nenhum vislumbre do que é hoje, e não conseguem reparar a lesão que ele teve no joelho, na perna como um todo, e é bastante interessante pensar o que ele passou nesse momento, porque assim, se você quebrou a sua perna e colocou a tala e não corrigiu direito, as alternativas era quebrar de novo até acertar a lisura, né? A grande questão é que ele se torna um inválido, não tem como mais seguir na carreira militar, então ele tem que experimentar uma nova vida. Ele que estava acostumado com as cavalgadas, com as batalhas, agora ia passar o resto da sua vida numa cama. E ele começa a ler a história dos primeiros santos. E ele observa não por um prisma, vamos dizer assim, de martírio apenas, mas ele via como uma epopeia grandiosa de fato o trabalho dos santos, dos primeiros santos. E ali ele começa a ter uma vocação de uma vocação para o sacerdócio, mas além disso ele gostaria de criar um grupo que atuasse de forma mais incisiva. Então é nesse processo que ele vai começar a iniciar os seus estudos para se tornar um membro do clero, e ele vai, naquela época, o centro, a joia da coroa da igreja era a França. Então ele vai estudar em Paris, e lá, junto de 6 companheiros, eles fundam a Companhia de Jesus. A princípio, tem até uma citação que está no documento oficial da ordem, que ela a princípio tem como função efetuar trabalho missionário e apoio hospitalar em Jerusalém. Ou seja, qual que era o objetivo? Na prática, você observa que a mentalidade dele como um cavaleiro propriamente ainda não morreu. Ele queria servir nas cruzadas, retomar Jerusalém com um grupo de apoio aos cristãos. Tanto é que o objetivo primário era dar suporte às peregrinações que ainda ocorriam até Jerusalém por parte dos cristãos católicos. A grande questão é que a ordem, ela a princípio é mandada para as mais diversas missões. Então eles vão fazer serviço na Polônia, vão ser requisitados até mesmo na Rússia, que era ortodoxa. Eles vão ser meio que pau para toda a obra, até que chega a proposta de vir para o Novo Mundo. Isso tanto pela parte da coroa espanhola quanto da portuguesa, tanto é que os jesuítas vão trabalhar em toda a América Latina, mas o caso brasileiro, eles chegam cá em nossas terras junto com Tomé de Souza, o nosso primeiro governador geral da província do Brasil. Então se tinha até um ponto que a gente comentou no último encontro, de que não existia a ideia de uma colônia com províncias, existia um estado do Brasil. Então, quando você tem o fracasso do regime das capitanias hereditárias, tentaram dividir o país em áreas, eles perceberam que seria necessário uma estrutura
de assentamento em que desse suporte de um Estado autônomo para o Brasil. Então é interessante, tem até documentos na época que reafirmam a igualdade de direitos políticos e perante a justiça entre portugueses nascidos no Brasil e portugueses nascidos em Portugal. Isso é um fator importante até para a gente desmistificar o conceito de colônia, que é mal empregado porque ele não funciona. A colônia depende de uma desigualdade em campo jurídico, o que não acontecia no Brasil. A grande questão é que ele vai vir com Tomé de Souza, ou ele, que me refiro aqui, a gente vai ter o Manuel de Nóbrega, que era um padre. Ele já exercia certas funções políticas, só que ele tinha uma coisa engraçada, porque ele foi meio que um plano B, vamos colocar assim, porque ele era gago. Então ninguém dava muita coisa para ele, ninguém esperava um brilhantismo. E ele faz uma história completamente avessa às expectativas. Porque no Brasil ele vai ser um agente político essencial na pacificação das guerras contra os franceses, contra índios bárbaros, na construção de vilas. E a primeira coisa que Tomé de Souza tem de enfrentar quando chega no Brasil, e consequentemente os jesuítas, na pessoa de Manuel de Nóbrega, liderando seus companheiros de missão, é levantar Salvador. Então eles iam fundar Salvador de fato, não existia a cidade. O que existia ali era uma pequena vila, que era a Vila do Pereira, que era um sobrenome do antigo donatário da Bahia. Então ia começar um estado do zero de fato. E é interessante porque o Manuel de Nóbrega ele vai ter um brilhantismo no século XVI, porque ele, além de literalmente ajudar a construção de Salvador, porque é dito que os jesuítas fizeram um serviço de pedreiro de fato, carregar material nas costas e tudo. Além disso, ele orienta a fundação, na verdade ele está presente, né, na fundação de São Vicente, como também ele orienta a fundação da atual cidade do Rio de Janeiro. Então assim, as primeiras cidades do país, ou em função direta da atuação política dele, ou indireta por mando dele. Outro ponto importante é que não existia um bispado no Brasil. Então, não existia bispo no Brasil. Os padres estavam aqui soltos e respondiam lá em Portugal o bispado. Então, ele, temendo como os jesuítas poderiam ser utilizados politicamente pelos donatários, ele pediu para que fosse criado o bispado do Brasil. Inclusive, vem com ele o bispo Dom Pera Fernandes Saldinha. Ele é o primeiro bispo do Brasil e, inclusive, a gente já tem uma noção de como funcionava a política na época, porque Tomé de Souza vai ter uma administração marcante como o primeiro governante do Brasil. Ele vai ter algumas prerrogativas, por exemplo, as sesmarias que existiam no período das capitanias hereditárias eram expedidas pelo rei. A partir do governo geral, quem vai dar a posse das sesmarias, que eram grandes extensões de terras que estavam submetidas à produção, ou seja, o Estado está te dando, mas você tem a obrigação de torná-las produtivas, férteis. Caso contrário, volta para a mão do Estado. O próprio Tomé de Souza tinha essa prerrogativa, ele era o mandatário, que é o rei, então ele tinha as funções do rei no Brasil de fato, ele era um governante interino. Além disso, uma das prerrogativas que vem em função da Igreja Católica é que Tomé de Souza podia dar voz de prisão a qualquer um que escravizasse indígenas. E isso é uma coisa bastante áspera para a época, né? Que ano? Isso aí foi em 1549. Só que aí entra a grande questão, né? A letra da lei e a realidade prática. Então ele tinha essa prerrogativa, chegou a utilizá-la quando os jesuítas faziam pressão, porque os jesuítas eram implacáveis defensores da liberdade dos indígenas, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, a mão de obra africana ainda não tinha chegado e você ficava na mão das elites políticas locais, que eram os colonos, que ainda também estavam engatinhando no processo de assentamento da sociedade aqui. Mas é interessante ver o aval e o poder que o governador-geral tinha já no século XVI, o que particularmente também acho que afronta bastante as narrativas de que o Brasil foi colônia. Mas a grande questão é que a gente vai ter uma visão tripartite no século XVI,
sobre o indígena em si, porque o jesuíta via ele como vamos dizer assim, um cidadão a ter a sua alma salva, então tinha um fim religioso. Portugal, o rei Dom João III, ele tinha um interesse de tornar o indígena cidadão não, né, mas súdito do Império Português. Ele queria que o indígena fosse o sujeito do assentamento, porque não tinha efetivo humano para mandar para o Brasil. Essa que é a verdade. Então Dom João vinha com muito bons olhos os jesuítas, porque era a ferramenta que transformava o indígena em lusitano e tornava o colonizador. Em vez de mandar um cara para o Brasil, ele podia aproveitar o próprio elemento humano que aqui existia. E aí vem a terceira visão, que é o do colono. Na verdade, nunca foi empregado o termo colono na nossa história, nos documentos. Mas, de toda forma, aqueles que possuíam terras e eram portugueses, eles, no primeiro século, que fique bem explícito, eles viam como uma mão de obra. Então, a gente tem uma visão, uma de pseudo-cidadania, já que era para tornar súditos por parte do rei, uma visão religiosa dos jesuítas e uma visão de trabalho por parte de quem se assentava. E essas três visões vão ser bastante concorrentes, principalmente porque a visão da monarquia vai ser o pêndulo, né? Ora, a monarquia também vai ser colocada contra a parede e a realidade vai se impor. Então, tem horas ela de fato vai passar um certo pano assim para, por exemplo, casos com bandeirantes e coisas do gênero, onde o indígena era escravizado, o jesuíta denunciava e que assim, o poder instituído ficava de mãos atadas pela realidade prática. A grande questão é que os jesuítas vão trazer à tona um ponto bastante interessante, que é a forma de organização deles. Você vai pegar o próprio Manuel de Nóbrega, ele vai ser em 1553, mesmo ano da troca de governo. Olha aí, os nossos chefes de governo trocavam de 4 em 4 anos também. Mas em 53, além da troca do governante, né, que era o Tomé de Souza, pelo Dom Duarte da Costa, Nóbrega ele vai ser nomeado o presidente provincial do Brasil da Ordem da Companhia de Jesus. Falei meio grego, não deu para entender direito, mas o que eu estou querendo dizer é: os jesuítas, pelo mundo inteiro, onde eles estavam, eles dividiam a presença deles geográfica em zonas, em províncias. E no caso, Manuel da Nóbrega foi nomeado o jesuíta-chefe, vamos colocar assim, da província do Brasil inteiro. Então eles vão começar a criar regimentos para a própria organização da ordem aqui no Brasil. Ponto interessante é que com a nomeação do Dom Duarte da Costa, também vai vir para o Brasil, isso salvo engano no ano seguinte, vai vir o filho dele, que é Dom Álvaro da Costa. E no mesmo navio que vai vir o filho dele, vai vir José de Anchieta. José de Anchieta era um noviço, não falha a memória, mal tinha 20 anos, então veio meio que todo leigo mesmo, era um homem letrado, falava diversas línguas, latim, português, espanhol, mas ainda era um menino. E o filho do governante, o Dom Álvaro, que era filho de Dom Duarte, ele era bastante indisciplinado. A gente não tem muitas informações exatamente sobre o que ele fazia, mas aparentemente ele era um pouco falastrão, não respeitava muitas autoridades. E no caso, o bispo que veio junto com o Tomé de Souza, a pedido de Manuel da Nóbrega, o primeiro bispo do Brasil, Dom Pera Fernandes Sardinha, repreendeu o filho do donatário. E aí a gente tem a primeira grande intriga nacional, que é um cabo de guerra entre Dom Duarte, governador geral do Brasil, e o bispo do Brasil, o Sardinha. O que acontece? Nesse atrito, o bispo ele vai desistir, ele vai tentar recorrer diretamente a Portugal para explicar ao rei o que estava acontecendo no Brasil, como o apadrinhamento estava tornando o processo institucional do Brasil bastante complicado, para dizer o mínimo. Exatamente. Só que o navio que ele vai naufragar no Alagoas e ele vai conseguir sair com vida do mar, mas ele é pego por índios canibais
e vai de berço. Então, o primeiro bispo do Brasil mal fica 4 anos no cargo por uma intriga política com o governador geral e na sua volta a Portugal acaba naufragado e depois canibalizado. Essa aí é uma história interessante porque a partir daí desgasta muito Dom Duarte e aí vem o nosso terceiro governador geral, Mendes Sá. Opa. Só falando aquele que o sobrenome dele se sardinha. É que eu acho que os indígenas acharam sugestivo. Sabe que essa história que o padre se relatou aí, parece até que foi meio que um complô da época. O fundo do navio pega ele lá e já era. Tá no mar. E aí comer. Realmente. Mas é interessante porque com o Mendes Sá, ele dá carta branca para os jesuítas e dá meios para eles começarem a trabalhar. Os jesuítas tinham até nomes específicos em tupi, porque eles andavam longas distâncias. Só você para pensar o São José de Anchieta mesmo. Por vezes, no plural, ele fez a caminhada de São Paulo a Salvador. Então, é só você imaginar como que a perninha do homem era forte. E você vê também a questão dos bandeirantes também, né? Sim. Então, isso é um ponto muito interessante, que é a dualidade jesuíta-bandeirante. Porque saída para Salvador e voltava? Sim. Vezes. Não sei se deu certo, mas incontáveis. Até hoje tem a via, assim como tem o Rio São Paulo, tem ainda a via que liga São Paulo a Salvador, que é utilizada desde a época antiga. Eu achei do meu pai De curiosidade, então, para eles, a Bacabal, essa daqui, era antiga Rio São Paulo. Você sabia, né? O pessoal ia de São Paulo e Rio de Janeiro para essa daqui. Só sabia, São Paulo. Não. É que a gente foi ficando cada vez mais Nutella, né? Mas até 3 gerações atrás a gente ainda fazia umas caminhadas interestadual aí na pernada. A gente ainda faz coisa parecida. Também. Meu pai caminhou do Rio de Janeiro para Santos. Era uma coisa comum até. Hoje é meio impensável, né? Mas a grande questão é, com o apoio de Mendes Sá à ordem, também tinha a questão da cobiça francesa, a já citada França Antártida, né? E eles visavam principalmente o Nordeste brasileiro, para criar um bloqueio continental ali com as Antilhas, e depois eles visaram o atual Rio de Janeiro, né? Tanto é que a gente vai ter a expulsão épica deles pelo Araribóia, que por sinal foi um índio convertido. A grande questão é, um dos grandes destaques dos jesuítas é no Amazonas. Então você vai ter uma forte presença no atual estado do Amazonas, como também no Maranhão, que foi os principais pontos onde as bandeiras ainda não conseguiam entrar. Os jesuítas foram pioneiros nesse sentido, porque os jesuítas, porque a gente tem que entender que o trabalho deles também era bastante interessante quando a gente olha da perspectiva civilizatória. Quando a gente emprega o termo colônia ou colonialismo, qual que seria o raciocínio lógico num projeto de educação sob essa ótica? O jesuíta vinha, ensinava ele a falar português e assimilava ele no Império Português, ou fazia dele escravo, enfim, depende. Hoje o professor de esquerda inventa qualquer coisa e ninguém questiona. Mas a grande questão é que os jesuítas, eles aprendiam o tupi não para ensinar o português, mas para catequizar. Ou seja, quando a gente chega lá no século XVIII e a população fala Nhangatu, que é a mistura do português com o tupi, e não o português, denota que o projeto educacional e missionário em nenhum momento visou ensinar o português. Ele aprendia o tupi para ensinar em tupi, não para ensinar o português em tupi. Isso aí é uma coisa bastante interessante, porque é um raciocínio bastante lógico, mas geralmente passa desapercebido, porque o emprego das palavras quando a gente utiliza, quando a gente está estudando o período colonial, nos leva à dedução de um interesse essencialmente eurocêntrico por parte da Companhia de Jesus. Só que não é o caso. Até a gente vai ver diversos, na América Espanhola, por exemplo, diversos casos de rebeldia de missionários perante a coroa. Então,
eles tinham um modelo civilizatório quase que próprio. Quando a gente fala sobre a exploração dos sertões do norte do Brasil, um nome se destaca aqui, que é o nosso padre Aspicueta Navarro. Não sei se não é um nome tão celebrado assim quanto Manuel de Nóbrega, o José de Anchieta, mas ele vai ser um dos principais jesuítas que criou aldeamentos no Grão-Pará, que era a região norte do Brasil que conglomerava diversos estados que hoje são... Aspicueta Navarro. Era um espanhol também. Ele vai ser, vamos dizer assim, o pai do bandeirantismo. Ele vai ser o primeiro a navegar nos sertões misteriosos, porque ele vai utilizar a afluente do Amazonas, de todos os rios que compõem a bacia amazônica, para ir navegando e ir aldeando os indígenas. E vale lembrar que no norte tinham algumas tribos que eram essencialmente antropofágicas, então ele teve um dos trabalhos mais difíceis. Só em questão do Pará, o Sansão foi o primeiro europeu a desbravar a foz do Rio Amazonas. E encontrou uma tribo onde as mulheres, que eram as guerreiras, que ele apelidou, né, de Amazonas. Uhum. Que é onde... O Espicueta? Oi? O Alberto Sazon. Ah tá, foi um outro cara. Esse foi espanhol. E depois os portugueses, em vez de... Aí é questão, tipo, você pegar o contexto. Os espanhóis, eles rebeliam e os portugueses tentavam contato. Entendi. É interessante porque o Antônio Vieira, que é outro padre jesuíta, ele foi muito influente no Maranhão. Só a pessoa dele fundou 29 vilas no Maranhão. Então ele também é um dos arautos do trabalho jesuíta no Brasil no século XVI. E é interessante porque a gente vai ver um contexto muito delicado, transpassando aí a década de 50, 60, meados de 70, ali no litoral brasileiro como um todo, na costa, que é a questão das invasões francesas, e os únicos que conseguiam de fato ganhar a simpatia dos indígenas eram os jesuítas. Então, por exemplo, durante os embates contra os franceses em São Paulo, contra os tamoios que se aliaram contra os franceses, e na Baía do Rio de Janeiro, os indígenas, quando vinham fazer um pacto militar, pacto de defesa, ou negociar como inimigos com os portugueses, eles exigiam a presença do pai deles, que era o Anchieta, como ele era conhecido, isso mais à frente do século, né, quando o Anchieta já estava em mais idade, mas eles sempre exigiam uma presença de um jesuíta, que era quem conseguia dialogar de fato com eles. Como se fosse um intermediador? Eles só aceitavam conversar com o jesuíta. Tipo, era uma exigência deles, né? Dos indígenas. As tribos que queriam fazer alianças ou qualquer tipo de acordo exigiam a presença de um jesuíta. Sim, porque os jesuítas, já conhecidos na época, já tinha um conhecimento de ser um pessoal mais pacífico. Certo? Sim, não isso, mas é que eles aprendiam o tupi, diferentemente de grande parte dos portugueses que vinham como colonos, e eles também eram refratários à escravidão indígena. Então, a pacificidade deles contava muito. E a gente vai entrar na questão do colégio jesuíta, que é outro ponto importante, que é a relação jesuíta com os curumins, que são os índios pequenininhos, né? A grande questão é que no litoral paulista e principalmente no paulista a gente vai ter a Confederação dos Tamoios, que são uma aliança de indígenas que se debelaram contra o domínio português, chegaram a se aliar com os franceses, e quem vai conseguir pôr fim à guerra com os tamoios, que inclusive tem a ver com a nossa cidade, porque os guaianazes que criaram um assentamento que hoje é São José e Jacareí, são guaianazes que fugiram da batalha contra os tamoios no litoral. Então é bem interessante como as coisas vão se confluindo até chegar na gente aqui, né? Inclusive a nossa
cidade, junto com Jacareí, era uma fazenda só de índios, não existia um português. Os jesuítas ensinaram um ofício para eles, como ter uma vida de pastoril, e eles que desenvolveram a cidade. Então os jesuítas pode-se dizer que tiveram um papel fundamental na questão da não, vou dizer assim, da não guerra, e também na questão não sei se a palavra é civilizatória, mas também no ensino, é isso? Sim, e o ensino está altamente atrelado com a noção de civilidade. Esse que vai ser o grande pulo do gato. Quando a gente tem até o poema que o Parker comentou, é interessante, porque quem conseguiu acertar a paz com os tamoios foi José de Anchieta e o Manuel de Nóbrega. E o verso que ele escreve na areia, tem até uma pintura, eu não lembro o pintor, que... Tem mais de uma. Ó, cuidado aí com a câmera. Eu não lembro quem que é? Ele tem mais de uma pintura dele. Dele escrevendo na areia. Mas ele consegue em 1563 a paz de Iperoig, não sei como é que pronuncia, para ser sincero. Mas foi o tratado que José de Anchieta celebrou com os tamoios na atual Ubatuba, que é onde se tem a pacificação da guerra com os tamoios, e gradualmente eles vão aceitando a presença dos jesuítas e vão sendo inseridos na sociedade. Por isso que existe a rodovia Tamoios. Também, porque todo o litoral paulista era a zona de atrito desse conflito entre os tupis portugueses contra os tamoios franceses. E tinha um que religioso nessa batalha, porque os franceses que vieram para cá eram calvinistas, enquanto os jesuítas eram católicos. Então tem toda uma dimensão do conflito, que seria uma aula à parte, para ser sincero. Mas a grande questão é que eu peguei um trecho aqui do livro Compêndio de História do Brasil, do professor Antônio José Borges Armita, que é muito bom, e ele descreve como que era o aldeamento dos jesuítas. Porque, querendo ou não, eles fundaram tantos assentamentos, eles ensinavam, que não consegue imaginar como que era o dia a dia deles. E essa parte do livro eu achei muito boa, que ele diz o seguinte, abre aspas: em meio da selva, à margem de um rio ou na encosta de um monte, fundava-se a missão, aldeia de choças com uma ou outra casa de pedra. No centro ficava a praça pública e nela a igreja e o colégio. Rodeavam o povoamento as lavouras e pomares dos índios, sempre bem cuidados, pois de suas colheitas se alimentavam as famílias da missão. O trabalho era lei para todos. Nas missões jesuíticas, cultivavam-se cana-de-açúcar, milho, mandioca e algodão. Uma parte destes produtos destinava-se ao consumo local e o resto era trocado por artigos manufaturados provenientes da metrópole. Os índios levantam-se muito cedo e rezavam. Em seguida, se dirigiam para as plantações. O término do trabalho e a hora das refeições eram indicadas por toques de campainha. Ao pôr do sol, depois da janta, que terminava com orações, cada família se recolhia à sua choça. Então a gente já tem um sistema de aldeamento complexo, com uma dinâmica de trabalho estabelecida, com os ritos sendo metodicamente cumpridos, e a noção de trabalho que não existia para o indígena, de um trabalho metódico, porque até então as tribos elas tinham domínio parcialmente sobre a agricultura, batata, coisas mais simples, mas eles não tinham a noção de tempo. Esse era o grande problema. Então, beleza, agora deu fome, agora eu procuro alguma coisa para comer, mas eu tenho o conceito de vou plantar batata aqui agora, porque eu vou sentir fome outro dia e eu preciso ter essa batata. Então quem vai criar o conceito de trabalho vão ser os jesuítas. E como o Parker colocou, os assentamentos eles são uma versão mais simples do que as grandes cidades, as vilas principais. As vilas, elas são marcadas pelo pelourinho, que era onde aconteciam as eleições e eram debatidas questões públicas pelo prefeito da cidade. Junto do pelourinho se tinha a igreja matriz, que era a primeira coisa a ser levantada, e junto disso também, como foi o caso tradicional de São Paulo e depois do Rio de Janeiro, um colégio jesuíta. O colégio jesuíta, aí vem a dinâmica importante da coisa, ele servia para trazer os indígenas
para a civilização. Os primeiros, eles tinham resistência. Então a estratégia dos jesuítas era começar pelos curumínios. E eles começavam a fazer, vamos dizer assim, ações mais lúdicas. Então era o teatro, que funcionava muito bem com eles, pequenas procissões, davam vestimentas de tecido branco para os curumínios voltarem para as tribos e mostrar para o pessoal da tribo, e começava a gerar um interesse em vir para as vilas ser assimilado. Logicamente, depois, com o processo do bandeirantismo, os indígenas também vão começar a correr para os assentamentos jesuítas por um motivo de sobrevivência. Eles preferiam ser aldeado que ser escravizado pelos bandeirantes. Fato interessante é observar a complexidade da produção e o fato do jesuíta ensinar a dinâmica de trabalho para o índio. O que fazia o bandeirante, diferentemente do que a gente pensa, a imagem é o quê? O bandeirante saía no meio do mato, achava uma tribo e raptava. Mas não era bem assim, porque os maiores conflitos da época eram entre jesuítas e bandeirantes, porque os bandeirantes, eles sabiam que o índio, o escravo, que sabia trabalhar, valia mais. Então eles iam propositalmente nos assentamentos jesuítas. Então eles, os bandeirantes nesse sentido é a anti-civilização, porque eles propositalmente iam atrás de destruir os assentamentos que eram a base da civilização dos trópicos, né? Então deveria, nessa época, aí deveria acontecer, a palavra, não sei se essa palavra é correta, muito conflito entre jesuítas e bandeirantes? Sim. Justamente para proteger o índio. Sim, para proteger. Ou proteger ou para pegar o índio, no caso. No caso do bandeirante, era olhar o índio já catequizado como um escravo de valor, porque quando ele fosse vender aquele indígena, ele ia ter um valor elevado porque já sabia trabalhar. Sacou? Então, essa era a dinâmica. Então eles eram espertos, teoricamente, eles sacaram isso aí. Só não era a longo prazo, né? Porque você vai destruindo todos os aldeamentos, só vai sobrar os povos bárbaros. E aí? Boa pergunta. E aí? Mas a grande questão... Você posso dar um exemplo disso? Tem um exemplo dos povos das 7 missões no sul, que os bandeirantes invadiam lá. Tem o Beato, o índio Cepete Ajuru, que era um guerreiro que defendeu os 7 povos das missões junto com os jesuítas, e ele é considerado beato pela igreja, ele é indígena. Então, esse não é um caso isolado. Acontecia muito dos índios se martirizarem mesmo e acreditarem de fato na fé e já se introduzirem numa hierarquia social. A grande questão também, que vale ressaltar, é que muitos bandeirantes tinham origem judaica, eles haviam se convertido, mas daquele jeito, né? Chegou aqui, não tinha Inquisição, não tinha nada, aí ele se sentia livre para voltar para os seus cultos anteriores. Então, existem até casos históricos que existia um certo sadismo em massacrar os cristãos, ou no caso os cristãos novos se referindo aos indígenas, né? Então, era uma realidade bastante complexa. A grande questão é que os curumínios vão ser a porta de entrada para o assentamento, porque eles vão atrair as demais vilas. Com o processo das bandeiras, os indígenas também vão buscar os jesuítas. Vale lembrar o caso de Tibiriçá, que dizia que os jesuítas eram os seus protegidos. Tibiriçá era o chefe de todas as tribos do Piratininga, então ele era talvez o indígena do sudeste mais importante, e ele considerava os jesuítas, todo jesuíta de mais idade, eram tratados como pais da tribo em si. E é interessante que tem muitos estudos que mostram como e volta naquele ponto de que eu acho que o eurocentrismo do jesuíta é muito relativo, porque na própria estratégia do Tibiriçá existia a noção de que, com a aliança com os portugueses, se aproximando dos jesuítas, era uma forma de preservação das aldeias que já existiam antes de 1500, a sua cultura. E apesar de eles estarem adotando a monogamia, adotando a fé católica, a cultura, os hábitos, as festas eram cristianizadas, mas ainda eram as mesmas festas. Então era uma forma de sobrevivência de fato. Então existiam muitos interesses em jogos ali, e o indígena não era vamos dizer assim, um mero espectador passivo. Ele agia politicamente, ele tomava decisões, ele era a maioria numérica, e ele
influiu decisivamente no processo de assentamento, principalmente quando a gente olha nos colégios jesuítas. Vale ressaltar que a pedagogia utilizada pelos inacianos, por conta do fundador da ordem, ser Santo Inácio de Loyola, era baseada na Retio Studiorum, que era um documento que eles utilizavam como base. Só que é interessante porque eu estou na área da educação, tem a base comum curricular, né? Que é a base de ensino que vai ser aplicada para o Brasil inteiro. É mais ou menos a mesma lógica, que é um beabá da coisa. Inclusive o beabá nasce com os jesuítas, porque eles vão introduzir o alfabeto romano para os indígenas. Vai ser uma cartilha que eles aplicavam no mundo inteiro, que era pautado em métodos de aprendizagem de cálculo simples e entendimento do alfabeto. Você também colocar na visão do pupilo a importância da meditação, alcançar a compreensão dos sacramentos. Então existia todo um esquema complexo que ia para além da mera educação básica, né? Dava uma dimensão maior do indivíduo, que já englobava tanto a educação basilar, como princípio religioso e princípio técnico relacionado ao trabalho e o porquê do trabalho. Isso é bastante interessante. Quando eu, inclusive usando como referência o livro já citado do Antônio José Borges, ele coloca lá que nas missões, além da literatura, desenvolvidas habilidades de escrita com os indígenas, tanto escrita em português, eles aprendem a escrever português, como, graças a José de Anchieta ter feito o alfabeto, que fala? Tupi? A gramática tupi. Eles ensinaram como escrever em tupi. Então eles introduziram uma nova, eles pularam. Basicamente eles pegaram a linguística, a tupi, incorporaram no alfabeto indo-arábico para a gente ter compreensão. Tanto é que eu sou totalmente contra usar dado para focar a linguística indígena, por exemplo. Sim, faz sentido. Até porque a gramática nasce com José de Anchieta, então. Mas além da escrita, agora não era mais só uma cultura oral, o que já denota aí um avanço que levaria, sei lá quantos séculos ou milênios, já vista a história dos outros povos. Então era baseado na leitura, escrita e cálculo. Ensinavam ofícios, segundo a fonte, carpinteiro, ferreiro e tecelão, e também cultivavam certas artes como a pintura e a escultura em pedra ou madeira. Então assim, você está tirando um povo da idade da pedra lascada, e em menos de 5 décadas você está inserindo eles em um sistema de letras. Você está ensinando eles artes, as peças de teatros, você está ensinando eles música complexa, você está ensinando eles as noções mais elevadas de fé, ou seja, um rito religioso mais complexo, e ao mesmo tempo também você está alcançando a arte, vamos dizer assim, greco-romano, né? Você talhar madeira, pedra e afim. Então representou um salto para essas populações gigantesco. E é interessante parar para pensar, finalizando já aqui com vocês, a questão da expulsão dos jesuítas. Eles vão, aos poucos, a situação vai ficar bastante complexa, porque os colégios jesuítas ficavam principalmente nas capitais ou vilas de porte razoável. E aí você para pensar, quem que estuda lá? Curumins, mestiços, filhos de portugueses, filhos dos senhores, dos políticos, de tudo. Então imagine o quão forte era a presença social de um jesuíta de idade elevada. O cara educou o prefeito, educou o governador, quem que vai repreender ele? Então e além disso, os primeiros séculos, o primeiro século, 16, metade do 17, a convivência com os bandeirantes foi muito feia. Mas quando você começa a ver a metade do século 17 para frente, começa a ver uma harmonia também entre os dois. Por exemplo, Domingos Jorge Velho, ele doa possessões gigantescas de terras, sesmarias, para os jesuítas. Isso aconteceu a rodo, uma porrada de bandeirante, que esses eram católicos de verdade. Daí dá a vida, fala, dou tanta parte para o meu filho, outro filho, o resto dá para os jesuítas. Então eles começaram a acumular muita terra.
e ensinando a galera a trabalhar, eles também conseguiam trocar em manufatura, em engenho. Então eles começaram a ficar poderosos também A politicamente. gente pode observar que teve uma mudança comportamental dos bandeirantes em relação aos jesuítas. Sim. Não só comportamental, mas também de atitude para tentar se aproximar devido a esses 50 anos que você falou de história que teve anteriormente. É isso? Sim. Não só por causa que os primeiros bandeirantes eram cristãos novos, todos recém-convertidos, mas 100 anos depois já eram todos cristãos devotos também, né? Exatamente. Muita gente, inclusive assim nos meios de internet, assim, então os bandeirantes são complicados porque eles eram cristãos novos, não sei o que, mas tem que olhar todo o processo histórico, porque beleza, tinha muitos judeus que não queriam se converter e eram bandeirantes mesmo, mas os filhos deles foram educados por jesuítas. A partir da segunda, terceira geração, daqueles que resistiram no início do processo, se tornaram católicos de fato. Todo o judaísmo que ainda existia no Brasil foi completamente... foi aos poucos assimilado. Tanto que, para um judeu ortodoxo, os bandeirantes já eram extremamente duvidosos. Os filhos dos bandeirantes não eram mais judeus, porque para um judeu, você tem que nascer de um útero judeu. O bandeirante estava se engraçando com quem? Com judia, que não era, né? Verdade. Então, foi natural a dissolução desse caráter conflituoso. E como eu disse, os jesuítas foram os professores, foram os pais de muitos deles, que o pai morre numa bandeira, o pai morre num conflito com o indígena, com sei lá o que, quem cria é a igreja. Verdade. Então, a presença social dos jesuítas foi crescendo demais. E na Europa vai se potencializando o iluminismo, né? Tanto é que a gente vai ter, já no século XVIII, o Marquês de Pombal ascendendo em influência política, despotismo esclarecido. Ele vai começar a rever as bases orgânicas do Império Português, que até então tinha esse regime municipalista, de fundar municípios com autoridades próprias, com um governo próprio do Brasil, e ele vai começar a querer introduzir uma lógica mais de copiar o modelo de colonização holandês e inglês. E francesa também, eles que era... A questão do Pará, Marquês de Pombal, e quis exterminar a questão da... É que eu não lembro, a questão da língua portuguesa com a língua indígena. Nhangapu. Se você falasse qualquer parte dessa língua, você será preso. O problema central do Pombal, foi o que mais desestruturou Portugal, como um todo, não só o Brasil, foi quando ele começa a aderir às teses iluministas e traz a questão da educação pública, porque ele via como perigoso a educação como monopólio da igreja e, por sua vez, os jesuítas, ora por atos maldosos e ora por casos constatáveis, utilizavam da sua influência politicamente. Então, eu já falei isso em outros encontros, não era difícil você pegar assim e falar, nossa, que padre bonzinho, tá dando lar para 3 meninas de 16 anos, né? Bondade, que bondade. Rapaz, então assim, estava acontecendo, lógico, não era generalizado, mas se encontrava, e isso era o flanco aberto para os caras falarem, a gente tem que tirar ele. E além disso, donatários que queriam terras dos jesuítas, inúmeros fatores econômicos e políticos foram, vamos dizer assim, muita cobiça de olho no ouro e nas terras dos jesuítas. Então isso favoreceu o desmantelamento da ordem. Então o jesuíta o Marquês de Pombal vai declarar em 1749? 59, né? Ele só foi em 50 e 59. Isso. 1759 ele vai declarar a expulsão dos jesuítas de território português. Só que isso é equivalente a mais ou menos, você chega na rede pública hoje do Brasil e fala, então, 80% dos professores estão demitidos e eu não vou repor. Tipo assim, você pega casos, por exemplo, na região mais desenvolvida do país era o Nordeste. Existiram províncias, hoje que a gente conhece como estados, mas regiões do Nordeste que mais de uma geração ficou sem acesso à escola. As elites. Então assim, se tinham donatários que nunca chegaram a ver uma escola de perto. Então não houve
como repor o trabalho que eles faziam na área da educação. Só na educação? Não, precarizou as Santas Casas de Misericórdia, que era onde se cuidava da saúde pública, se precarizou a questão do aparato social, com os mais pobres, órfãos e afins. Não tem mais a igreja, quem vai fazer? O Estado. O Estado tinha meios para trabalhar? Ou seja, a gente viu um caos generalizado, não à toa, que a partir das reformas de Pombal, que a gente vai começar a ver aqui no Brasil, por exemplo, revoltas de teor separatista. Você pode ver que nos 2.500 anos de história anterior não tinha. 250. 250. Foi feito no Pará. Então, por exemplo. Porque os portugueses estavam dando terra, só que estava cagando. Literalmente cagando, estava ou não tinha o que fazer, a geografia era intransponível. Exatamente. A ausência de união não tinha ainda na época, né? Não tinha infraestrutura. Depois da Juscelino Kubitschek, que é bem... Não, aí já é outro papo. O que você fala? Sim, exatamente. Mas Estruturou, mas... Portugal também sofreu com isso também. Acabou com a elite portuguesa. É isso que eu ia falar. Eles só foram... Para ter uma noção, as universidades de Portugal só foram ter o mesmo número de matriculados de 1759, que é quando se dá a expulsão dos jesuítas, cerca de... são 60 anos depois só que vai ter o... tipo assim, a população já vai ter quase dobrado. E aí que eles vão voltar a ter o número de alunos que eles tinham quando expulsaram os jesuítas. Então assim, se existe uma era das trevas, é a era do iluminismo. É o grande regresso da humanidade, que é quando a gente começa a atacar as bases do que alicerçou o desenvolvimento europeu. Então, começa no Lutero, quando ele começa a compartilhar as ideias deles para os países. Né? Não, sim, mas eu digo numa escala geral. O iluminismo ele fura a barreira religiosa. Porque o Lutero, bom, meu país não é protestante, então foda-se as teses dele. Basicamente é isso. O iluminismo ele não tinha fronteiras, né? Na verdade devia ter. Um bom católico nunca deveria ser iluminista, mas... O que é pior é estar laico. Mas enfim. Basicamente, o trabalho dos jesuítas, então a gente pode observar que o primeiro grupo a introduzir e praticar uma noção de civilidade, um conceito de civilização empírica, um conceito, a gente pode até dizer, brasílico mesmo, porque ele não estava criando um Portugal 2.0, ele estava criando algo já distinto do que se tinha. E a gente vai observar que, mesmo antes das bandeiras, as primeiras veias que fizeram coagular uma cultura em comum no país inteiro foram os jesuítas. Então, se a gente não tem grupos, por exemplo, separatistas fortes no Brasil, foi graças a essa força que conseguiu criar uma cultura em comum em todo o território nacional, pautado no modelo educacional e no modelo religioso. E o mesmo Brasil sendo tão diverso, ele não consegue se dizer diferente uma parte de outra. Não tem como. E basicamente... Treino entrelaçado, treino emaranhado. Exatamente. Nossa cultura emaranhada. Você pega desde as casas grandes de Pernambuco até a cultura típica paulista, nas festas juninas a gente vê os dois juntos. E é isso então, fechamos o encontro de hoje.